Daremos início às palestras técnicas que abordarão o tema Desafios da hidrografia em área portuária na era da transformação digital. Convidamos o capitão de mar e guerra, fuzileiro naval, Francisco Rosendo de Andrade Neto, Port Captain da Vale. Convidamos o capitão de corveta Leonardo Gomes de Araújo, encarregado da divisão de análise de levantamentos hidrográficos do Centro de Hidrografia da Marinha. Como moderador desta atividade, convidamos o capitão de mar e guerra César Rainer Bulhões de Moraes, integrante da Sociedade Brasileira de Hidrografia. Os currículos resumidos dos debatedores estão disponíveis no site do simpósio. Com a palavra, o moderador. Boa tarde a todos. Vamos retomar aqui essa segunda parte do simpósio para o dia de hoje. Faremos uma discussão sobre questões da área portuária. Então, temos o comandante Rosendo, que é Port Captain da Vale, aqui na Ilha Guaíba. Ele vai falar depois do comandante Leonardo, né? Vai tratar mais das questões de dragagem, né? Uma visão mais da parte da iniciativa privada. E, inicialmente, o comandante Leonardo, que é o encarregado da divisão de análise e levantamentos hidrográficos do CHM, vai fazer uma apresentação que vai nivelar conhecimento na parte de especificações para levantamento hidrográfico, fazendo uma conexão dessas especificações com as questões da transformação digital ligadas à parte de S100 e até uma conexão a uma coisa que a gente imagina que já está acontecendo hoje, né, que é o emprego de veículos autônomos para atividade de hidrografia, mas que nas discussões que a gente vê no âmbito internacional, nós imaginamos que as especificações para a operação desse tipo de embarcação, elas deverão evoluir bastante nos próximos anos, né? Tendo em vista que hoje a maneira com que os veículos autônomos são operados, ela é focada em ter um operador em terra responsável por essa embarcação. Mas a gente imagina que iremos evoluir para um novo cenário, né, onde essas embarcações elas vão poder tomar todas as decisões, né, de fazer toda a tomada de decisão e a operação efetivamente autônoma. Então, gostaria de convidar primeiro o comandante Leonardo para ele nos levar nessa jornada aí, desde das primeiras especificações para levantamento hidrográfico, lá atrás, na década de 60, até hoje. Então, aproveitem. Permissão, Irante, boa tarde a todos. Eu ganhei aqui o desafio de fazer a primeira palestra da tarde, pós o almoço. Então, é algo que a gente tem que repensar e não ser tão monótono, inventar coisas. E vou tentar fazer algo desse tipo, não tão engessado. O tema que eu trouxe aqui foi do analógico ao digital, o caminho das edições da S44 ao advento da S100 e veículos autônomos. Conversando com amigos, perguntaram, né, o que você vai apresentar hoje, Leonardo? S44, S100, veículo autônomo. Todo mundo, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. E acabaram me convencendo, que, agora eu arrumei um problema para apresentar. Mas me desafiei a trazer uma conexão desses três tópicos para a gente aqui. E aí, eu começo com os requisitos para levantamento hidrográfico, numa publicação especial do HI chamada numerada como S44, né? A publicação número 44. E aí vou construindo a história da seguinte maneira. Eu preciso fazer uma carta náutica, está aqui um exemplo da Carta 1, Costa Brasileira,
E aí tenho meu prumo de mão. Vou no meio da Baía de Guanabara, meço um ponto, e aí está ali, medi, vamos chutar aqui, 20 metros. Essa informação é suficiente para representar toda a Baía de Guanabara? Não, preciso de mais coisas. Só um ponto não é suficiente. Então, eu preciso, fazer algo diferente, correr linhas, me deslocar ao longo da Baía de Guanabara. Mas será que eu posso fazer isso aleatoriamente? Posso ir de um ponto para o outro do jeito que eu quiser? Ou ela tem que ser de maneira sistemática? Além de ser sistemática, eu preciso me preocupar se eu vou estar observando o fundo por completo. Será que no momento em que eu passo com o sensor, o fundo que eu pego, eu preciso pegá-lo de novo? Eu posso estar distante dele? Devo garantir que nada passou, pode ter buraco? Então, esse tipo de coisa, a gente fica na dúvida sobre como fazer um levantamento hidrográfico. Não bastasse isso, essa medição que eu fiz com prumo de mão, joguei 5 metros. Vale só 5 metros? Será que pode ser 4,9? Será que é 5,1? Será que esse ponto na carta ele tem uma incerteza de posição associada à da profundidade? A gente já garantiu aqui. Então, na verdade, tudo que eu tenho na carta náutica é como essa aqui, se tiver bom, uma latinha de Coca-Cola. Próximo daquele ponto, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo. Se tiver ruim, pode ser um galão de água de 20 litros, ou quem sabe uma chaminé industrial cilíndrica. Então, o tamanho do problema, da minha incerteza horizontal e vertical, varia com o objetivo que eu quero atingir. E aí, para conseguir fazer um alegar direito, para fazer um bom levantamento hidrográfico, eu preciso seguir regras. E essas regras estão explicadas nos requisitos para levantamentos hidrográficos S44. A conversa para ela existir começou lá em 62, evoluiu ao ponto de, em 68, ocorrer a publicação da primeira edição e a S44, ao longo dos anos, foi evoluindo. Estamos atualmente na 6ª edição. Ano passado foi divulgada a edição 6.2 e, desde 2020, foi assumido um compromisso junto ao HI de que a cada 2 anos vai sair uma nova versão dessa publicação. Logo, para o ano que vem, a gente tem a expectativa de que a edição 6.3 seja divulgada. Discussões sobre o conteúdo dela já estão acontecendo. No segundo semestre vai ter uma reunião, final de setembro, início de outubro, sobre o conteúdo da edição 6.3 da S44, para que ela seja divulgada ano que vem. Então, já que existem várias aqui, vamos tentar ver historicamente por onde a gente já passou. E aí começo com a primeira edição, mas vou fazer um pacote de 3 primeiras e as 3 últimas, para dar celeridade. Como tudo nasceu? A primeira, a gente vem com esse objetivo. Em 68, qual o propósito dessa publicação? Ter dados para a compilação de cartas náuticas. Mas espera aí, o levantamento hidrográfico pode servir para outras coisas. Exatamente, pode sim, mas a primeira edição da S44 disse: eu só estou preocupado com isso aqui. Outros usos, outras motivações para um levantamento hidrográfico, procurem outras publicações. Eu, nesse momento, vou tratar apenas disso. E aí, passei demais. E aí, como se construiu a ideia de fazer um levantamento? A gente basicamente partia de um princípio. Tem uma carta náutica e uma escala. Em cima dessa escala, eu vou definir a escala do meu levantamento hidrográfico, com uma regra de ser pelo menos o dobro da escala da carta. E, em cima dessa escala do levantamento hidrográfico, eu defino o espaçamento de linhas, como 1 centímetro na escala do levantamento hidrográfico. Juntando essas duas linhas, vem aquela máxima de que a escala do levantamento, o espaçamento entre linhas, deve ser 1 centímetro no dobro da escala da carta. E essa era a premissa inicial que ajudou todo mundo a construir o espaçamento de linha da primeira edição. A segunda e a terceira seguiram a mesma orientação, o mesmo mote, sempre espaçamento entre linhas, voltados, ligados, relacionadas à carta, mas, nessa época, a segunda edição de 82, terceira de 87, já começaram a incluir textos na publicação dizendo: existem sistemas de varredura, ouvi dizer que tem um tal de multifeixe, tem um tal de sonar de varredura lateral. Então, já que isso existe, a cobertura que eu vou utilizar no levantamento, ela pode estar ligada
ao equipamento. Então, eu tentei... Agora eu entendi por que os apresentadores antes de mim estavam passando aqui. O apontador é muito próximo do passador do slide. Elas separaram da seguinte maneira: o tipo de equipamento pode afetar a cobertura. Daí eu botei um símbolozinho de engrenagem aqui e colocaram um texto um pouco vago que dizia: se eu tenho um fundo irregular, eu posso aproximar as linhas, diminuir o espaçamento entre essas linhas, que seria de 1 centímetro no dobro da escala da carta. Se eu uso esse negócio novo chamado de sistema de varredura, que parece que vê o fundo com muito maior, uma largura muito maior do que eu estou acostumado, talvez eu possa até ampliar esse espaçamento entre linhas. Então, essa era a noção inicial, ainda vaga, sem definir qual seria o espaçamento, mas segue-se a regra. 1 centímetro no dobro da escala, posso diminuir se for fundo irregular, posso aumentar se meu sistema de varredura for amplo o suficiente. E aí, na década de 90, algumas coisas mudam, porque a hidrografia passa a ser escrita com muito mais sistemas. A gente passa a ter, além do sonar de varredura lateral e monofeixe, o multifeixe e o sistema LiDAR, só que dessa vez já comercialmente aceitos e funcionando, uma coisa menos inicial e já em uso, já operacional. E aí, isso obriga a primeira revolução em termos de S44, que é desvencilhar o espaçamento entre linhas, da escala da carta náutica. E aí, a partir de então, eu não vou mais observar qual é o local que eu quero fazer o trabalho, qual é a carta que tem ali, para daí fazer meu planejamento. Surge o conceito de One Data Fits All. Um conjunto de dados serve para tudo. Eu vou no lugar, vou fazer o melhor levantamento que eu puder e, em cima dela, eu consigo gerar, em cima dele, né, desse levantamento, consigo gerar diversos e diferentes produtos. E aí, em cima disso, nasce um conceito de ordem de levantamento e o meu planejamento agora envolve, grosseiramente, 2 pontos. Eu preciso me preocupar com a área, qual é a profundidade local onde eu vou estar trabalhando e qual é a minha finalidade, qual é a importância dessa área, o que aquela área demanda, ou seja, em outras palavras, qual é a ordem apropriada para esse levantamento. E aí, junto num pacote só, a 4ª, a 5ª e a 6ª edição, cada uma delas tem seu marco, os anos 98, 2008 e 2020. Uma estabeleceu as ordens, outra, a 5ª, removeu uma, dividiu outra, a 6ª incluiu mais uma. Então, há certas variações, mas a essência se mantém com o que eu acabei de falar. E a questão de ordens de levantamento acaba me obrigando a cumprir alguns requisitos. Então, o que antes eu me preocupava em qual era a carta e qual o espaçamento que eu vou usar, agora eu tenho que cuidar, eu tenho alvos a atingir. Qual é a incerteza horizontal desse levantamento? Qual a tolerância que eu posso errar em termos de posição? Se eu digo que o ponto está aqui onde eu estou, ele pode estar lá na escada, tem que estar perto de mim, até quanto que ele pode estar longe? Em termos de incerteza vertical, essa profundidade pode variar em quanto em relação ao valor que eu medi. Se eu digo que é 10 metros, pode ser 11, pode ser 10,1, qual é a tolerância? Então, eu tenho, para cada ordem, uma tolerância de incerteza horizontal e vertical. Preciso também detectar feições de determinada dimensão. Então, eu preciso garantir que o levantamento que eu vou fazer consegue ver objetos do tamanho de 1 metro, um objeto cúbico cujo lado seja de 1 metro. Será que o meu sensor consegue? Eu garanto que ele consegue? Alguém já tentou pegar uma cadeira, botar a 50 metros de profundidade e passar com multifeixe em cima? Você vai conseguir ver a cadeira? Numa área plana. Se sim, viu a cadeira, só vê as costas da cadeira? Então, tem a maneira de observar o objeto, detectá-lo e garantir que eu atinjo determinada ordem se eu cumprir todos os seus requisitos. Além dessa detecção de feições, eu
tem mais duas outras coisas que acabam se confundindo. Uma é detecção por feições, detecção de feições, que é garantir que toda a região foi varrida, seja por imagem ou por batimetria. Então, se eu tiver um side-scan, conseguir avaliar toda a área, eu tive o famoso 100% de cobertura, eu fiz uma detecção por feições. Só que o side-scan, não sendo interferométrico, ele não mede batimetria, ele só é uma imagem. E aí eu tenho um outro conceito complementar, que é essa cobertura batimétrica, que também eu posso precisar de 100% de informação. Todos os pontos que eu medi vão me dar alguma informação numérica de batimetria. Então, essa ideia de ordem de levantamento fica presa a esse conceito. Eu preciso garantir que todos esses aspectos foram cumpridos, dentre alguns outros da publicação. E aí, apesar de haver peculiaridades em cada uma delas, eu me atenho à mais recente e puxo 2 pontos importantes da 6ª edição, exatamente a 6.2. Como eu disse antes, o propósito inicial da S44 era compilar cartas náuticas. A 6ª edição, ela ratifica ou deixa claro a noção de que os requisitos para o levantamento hidrográfico podem ser usados, podem existir para outras atividades que não sejam aquelas ligadas à segurança da navegação. Eu quero fazer algum tipo de inspeção, uma aeronave caiu, eu quero encontrá-la. Eu posso me basear nos requisitos da S44 para encontrá-la. Agora, para buscar uma aeronave que caiu ao fundo, eu preciso de uma ordem especial, uma ordem exclusiva? Será que importa qual é a minha incerteza vertical, o quanto que eu estou errando de profundidade para achar uma aeronave? Será que para achar a aeronave eu não tenho que preocupar só com a horizontal, garantir onde está a posição? Porque o local é o fundo. Então, achei o local, é só descer e vai estar lá. Não importa se estou errando 1 metro nessa profundidade. Então, cada tipo de atividade, não só aquela voltada para a segurança da navegação de superfície, ela pode ser empregada, pode ter como base uma referência os requisitos da S44. E aí o que colocaram nela foi isso aqui, uma matriz que me permite customizar as ordens do levantamento. Então, é uma das primeiras novidades. Antes, as ordens eram bem definidas, como ainda são, mas você tinha limbos entre uma e outra. Eu consegui fazer uma ordem 2, mas eu tenho 100% de cobertura. Isso é ordem no alfa? Isso é ordem no beta? Que ordem é essa? Não, a publicação não permitia isso. E agora, customizando, eu consigo dizer que tipo de levantamento eu obtive. Então, o intuito da matriz é abrir portas para que mais tipos de levantamento sejam feitos. E, junto com essa ampliação do propósito, além da segurança da navegação, também existe esse propósito de que a S44 agora consiga acomodar novas tecnologias, mesmo aquelas que ainda vão surgir, e abarcar todos os LHs que não estão relacionados à segurança da navegação. Então, basicamente, como se fosse um joguinho de batalha naval, em que a gente pega uma linha e uma coluna, você vai construindo os requisitos usando a matriz e indicando, para esse meu levantamento, a incerteza horizontal, a tolerância para ele é de tanto, a incerteza vertical tem uma tolerância de tanto, eu preciso de 130% de cobertura. Então, os números podem ser customizados a partir dela. E aí, além da matriz, que foi uma das grandes novidades, abrindo portas para o emprego da S44 para outros ramos, a gente tem também a criação de uma outra ordem, uma nova ordem, além da ordem especial, que era a mais estrita que existia, a ordem exclusiva. E o que é essa ordem exclusiva? Ela basicamente é tudo que já existia para a ordem especial, só que com um pouco mais de rigor. Menor tolerância vertical, menor tolerância horizontal, definida para ser empregada em regiões onde a folga abaixo da quilha é crítica e a manobrabilidade é estritamente mínima, a busca por feições, né, encontrar objetos e ter o valor de cobertura batimétrica de 200% e o tamanho linear cúbico de uma feição de 0,5 metro. Então, a especial é de 1 metro. Então, existe um pouquinho maior de rigor e as zonas seguem as mesmas da ordem especial que já existia.
zona de atracação, portos, áreas críticas de vias navegáveis e canais de navegação. Então, essa é uma visão bem en passant, super rápida sobre a S44, passando a mensagem de que existem requisitos para levantamentos hidrográficos, preciso conhecê-los e segui-los para ter dados de qualidade, mas o meu desafio não era só fazer isso, é tentar fazer link com os outros 2 pontos. E aí o que tem de interessante, tanto com a criação da ordem especial quanto da ordem exclusiva, é que ela permitiu o surgimento da batimetria adensada. Antes dela eu tinha linhas e não passava muitas vezes no mesmo lugar, agora eu consigo ter uma malha muito rica em informações de qualquer lugar que eu utilizar o meu multifeixe. Então, aqui eu estou exemplificando uma região em que cada célula, cada ponto eu tenho uma informação. Posso transformar isso em imagem e qual ganho, né? Qual a importância de eu ter esse tipo de cobertura? Essa informação me ajuda a abrir portas para uma outra coisa que não tem ligação estrita com levantamentos hidrográficos. O tal do mundo S100 está me abrindo portas para S100. A gente já viu ao longo do dia de hoje que S100 é um modelo universal para os dados hidrográficos e que vai aprimorar aquela noção do streaming melhorando os serviços. Mas para eu conseguir esse tipo de coisa, eu precisei da evolução da S44 para chegar nela. E aí, uma vez que a S44 evoluiu esse ponto, vamos observar um pouquinho da S100. A gente já ouviu aqui hoje que o Centro de Hidrografia tem um banco de dados cartográficos, tem um banco de dados hidrográficos. A gente está precisando evoluir no banco de dados de imagens, porque, para quem é atento, a palestra magna, a abertura feita pelo comandante Peixoto, usou esses símbolos, e o comandante Piegas também os repetiu, e eu sou aqui o terceiro a apresentar a mesma coisa, então vou passar rápido para ninguém prestar atenção aqui, que eu poderia renovar aqui as imagens, mas o conceito é esse que foi passado até então. Existe um novo modelo, os dados vão vir desse, e esse conceito está muito ligado à ideia de gêmeo digital. Também o comandante Piegas ajudou a gente a construir essa ideia de ligação, então eu vou só reforçar esses pontos do que é S100 para eu chegar na S102. Nosso deslocamento de um ponto para o outro, em determinado momento, né, no começo, era baseado no papel, guia 4 rodas. Quando lançaram o GPS, o aparelho, né, o GPS, aquele que a gente botava no carro, isso melhorou demais, eu não precisava mais me preocupar com vários papéis, encontrar qual era a página correta para olhar, e esse GPS eu ia na internet, atualizava o mapa e aí tinha um uso excepcional para ele. Só que se eu estivesse dirigindo e uma árvore fechou alguma rua, isso aqui não vai ser atualizado, eu não vou ter essa informação de que tem uma rua fechada. Então, eu que vou tentar passar, vou descobrir que não consigo, vou dar a volta e o GPS vai ficar mandando eu voltar para aquela rua errada até que eu avance o suficiente para que ele pare de insistir naquela rota. Isso tudo mudou com aplicativos similares ao Google Maps ou Waze, em que ele já, antes de eu chegar perto, já me diz que tem algum problema lá. Essa é a noção que já foi compartilhada aqui, que a gente consegue fazer uma metáfora comparativa com os produtos da família S100. Do guia 4 rodas, a gente navegava em carta em papel. O similar ao GPS que a gente colocava no carro é o meu modelo anterior de carta eletrônica, carta de navegação eletrônica, a S57. E aí a S101, que é a nova, mas aqui representado como a família inteira S100, é algo mais similar ao que eu tenho aqui ao Waze. Então, espera-se que um conjunto de serviços seja acumulado num equipamento e eu consiga receber várias informações, inclusive publicações, maré, corrente, coisas que foram exploradas. Então, nesse caminho da evolução da S100, a gente tem algumas coisas interessantes. A S101, que é a carta propriamente dita. Pô, Leonardo, eu já olhei e tive a chance de ver um protótipo de S101, comparei com a S57, é a mesma coisa. Igualzinho. Olhei as duas aqui, botei uma tela ao lado da outra, não mudou nada. Provavelmente, se você comparar Google Maps, Waze, com o GPS do carro antigo, não conectado à internet, a visualização vai ser parecida.
mas o que faz a diferença é o que a gente não vê, é o que chega nele e atualiza. Então, não é uma melhoria visual, é uma melhoria funcional. E aí sim, essa S101 vai receber camadas adicionais. Imagine eu ter uma S102. O que é isso? Uma camada puramente dedicada para batimetria. Vou me aproximar de um porto, existe uma informação de 10 metros na carta, não quero passar perto dela, mas até onde esse 10 metros está? Dependendo da escala da carta, um numeral da carta pode ter por si só uma dimensão equivalente a 80 metros. Será que eu tenho que me deslocar 80 metros para ficar longe daquela informação de 10 metros cartografada? A 102 vai me permitir ver exatamente aonde está essa feição. Eu vou ter uma batimetria tão adensada que vou entender que a profundidade crítica que vai para a carta náutica saiu daquela feição, mas passar 10 metros ao largo já é o suficiente. Não preciso me deslocar fora de todo o numeral, o número presente graficamente na S101 para fugir do perigo. Então, aqui eu tenho um grande incremento com a S102. E outra camada também que é promissora é a S129 de folga abaixo da quilha. Então, estou aqui como um exemplo. Só que qual é o grande desafio disso? É o que já foi explorado. Eu venho com mais uma metáfora para ajudar a fixar. Imagine que a gente compartilha da seguinte missão. Eu usei DVD porque foi que a minha criatividade melhor permitiu. Mas alguém pede, Leonardo, cria um DVD player. Afirmativo, vou tentar criar um DVD player. O que ele precisa fazer? O DVD player tem que tocar uma coisa chamada DVD. Tá bom. O que é o DVD? Ainda estou criando aqui, não sei não. Mas vai fazendo aí o DVD player, que quando o DVD estiver pronto, a gente já roda ele e bota para tocar. Então, esse é o paradoxo da S100. A gente tem aonde chegar, tem o conceito, mas os requisitos e a maneira como ele vai funcionar ainda está em evolução. A gente tem grandes expectativas para a S102 do Porto, mas nesse momento, como vai ser a S102? Um pequeno levantamento vai ser chamado de S102, ela tem que cobrir exatamente a mesma área da carta. Levantamentos monofeixos, com ausência de informação entre linhas, podem se transformar numa S102? Então, tem uma série de perguntas que ainda não estão respondidas e a gente está acompanhando com outros serviços hidrográficos para ver o nosso caminho e ver onde vamos chegar. E aí, eu boto aqui uma imagem, uma frase impactante que ajuda a compreender essa noção de S100, né? Basicamente, S100, a família inteira, é a estrada para a digitalização de produtos e serviços. Então, eu vou conseguir botar no mesmo lugar uma tábua de maré, uma publicação de auxílios à navegação, uma lista de faróis e as informações batimétricas, além da batimétrica adensada. Muita coisa vai estar ali. Isso é ótimo. A visão aqui, eu peguei a costa brasileira, tive o Cordilheira dos Andes, toda a região do Brasil, com algo similar a uma S102 embaixo, e pô, é bonito de se ver. Só que aí eu preciso ainda fazer o link com o meu terceiro assunto. E aí vem uma das características que a gente ainda não explorou no dia de hoje, é que a família S100, ela busca-se que ela seja machine readable. Então, o computador vai ter a capacidade de ler e entender esses dados. E aí, para que isso serve, né? Qual a importância de um computador receber alguma coisa e entender o que está ali? Aí eu caio no meu terceiro e último tópico. Veículos autônomos. Pô, Leonardo, então quer dizer que a Marinha está já usando a S100 para fazer a Operação Minex ano passado? Não tem nada a ver, não. Só que só para não botar um cartoon de veículo autônomo, eu encontrei um da Marinha que achei super bonito, VSNT, Veículo de Superfície Não Tripulado, CMM, contra medidas de minagem. Então, a Marinha, com seus testes em desenvolvimento de veículo autônomo, disponibilizou na internet, nesse local, alguma das imagens do que tem feito. E aí eu fico com essa como um exemplo de veículo autônomo. Existem diversos, só não queria ser específico para alguma empresa, então usei um exemplo da Marinha. E qual o link com o que eu vim falando até agora? O que eu posso fazer com dados
do padrão, o modelo universal de dados hidrográficos com um veículo autônomo. Uma vez que o computador consegue ler essas informações, eu consigo melhorar a interoperabilidade entre sistemas. A informação chega em um, passa para o outro, eles conseguem interagir, automação e aí uma série de outros. Aprimorar a troca de dados, os catálogos são legíveis por máquina, suporte à biblioteca. Agora, o principal é a frase de baixo. Aumento do nível de autonomia. E o que é interessante nisso? Se eu tenho uma navegação, se eu tenho uma embarcação autônoma navegando, o rumo dela está traçado, ela está se deslocando, vou dizer que está cruzando o Atlântico, e a Marinha define que vai ter um exercício de tiro num alvo flutuante numa determinada região e emite um aviso indicando: não passem nessa região porque eu estou fazendo exercício de tiro. Essa embarcação com navegação autônoma vai ler o texto e vai entender que não é para passar por ali? Não vai. Mas no padrão S100, isso vai abrir um trigger, ela vai falar: opa, tem algo errado aqui, preciso modificar o rumo que eu estou, adaptá-lo para o outro, ou reduzir, aumentar a velocidade para passar antes ou passar depois do exercício, mas ela vai ter a informação que precisa para modificar, sem depender exclusivamente do operador remoto, observar que chegou um aviso por rádio e fazer a modificação na derrota. O nível de autonomia cresce. E aí, o último slide da minha apresentação, insistindo no tema de veículos autônomos, né? A gente, para tudo que surge, tem vantagens e desvantagens. Uma vez que eu tiro, isso é opinião própria aqui do apresentador, né? Não busquei nenhum artigo, são reflexões minhas. Uma vez que eu tiro o elemento humano em uma embarcação e deixo ela puramente veículo autônomo, né? Eu diminuo custos por não ter esse elemento humano. A questão de alimentação, a necessidade de ter um banheiro, uma série de itens que só para colocar uma pessoa dentro de uma embarcação é necessária, comida, eu deixo de ter esse tipo de gasto. E segurança. Não exponho uma vida humana numa área rasa demais, ou, no caso mais militar, a necessidade de um levantamento expedito em uma área de conflito. Eu preciso saber o perfil de uma praia para fazer um desembarque, vou botar uma pessoa para ir lá com jet ski medir as profundidades, se eu posso agora usar um veículo autônomo e fazer esse tipo de coisa sem risco para a vida humana. E aí, tirar o humano ajuda nisso, custos, segurança, me permite estabelecer parcerias por conta de que eu não vou dominar a tecnologia inteira e vou precisar de mais pessoas para desenvolver comigo, mas como desvantagem, tudo que chega de novo demanda um alto investimento, seja no material, no pessoal, na formação deles, e regulamentação. Pode usar, o veículo autônomo precisa ter comandante ou não? A gente até já tem uma norma especial emitida esse ano, em março, norma 205 da DPC, que trata sobre embarcações autônomas de menor porte, até 24 metros. E aí, lá diz que existe um comandante para cada embarcação. E, em termos de vulnerabilidade cibernética, se eu estou controlando remotamente, ou existe uma autonomia, mas eu posso assumir esse controle remotamente, eu sou dono de tudo que eu necessito para estabelecer a comunicação entre onde eu estou e a embarcação está. Se cruzando uma lane, um navio mercante autônomo apresenta falhas e guina para cima de um navio de guerra. Isso é um ato intencional? Foi por querer? E se botar esses atores do navio mercante e o navio de guerra como China e Estados Unidos, aí complica a situação. Isso é algo intencional ou só um incidente? Então, o controle e saber como eles vão ser regulados é algo a se preocupar. E aí, chego à minha conclusão, que apesar de pegar 3 temas completamente isolados, requisito de LH, modelo universal de dados hidrográficos e veículo autônomo, eu concluo que a evolução em cada um aspecto chega em ondas e, em determinados momentos, a onda de uma evolução entra em ressonância com outra. Então, a gente está agora no momento em que as melhorias da S44, com a S100, com o desenvolvimento dos veículos autônomos, estão nos levando a um caminho interessante e fica a reflexão de para onde vai a próxima onda, né? O que esperar para o futuro
nesse mundo em que tudo evolui, a tecnologia cresce e a interação é infinita. Obrigado pela atenção. Obrigado, Leonardo. Como nós podemos entender a partir da palestra aqui do comandante Leonardo, a hidrografia ela já fez essa transição, né? A transição da fase analógica para a fase digital, né? E aqui nessa audiência temos pessoas que trabalham como hidrógrafos fazendo essa coleta de dados, né? E que tem disponível aí uma variedade enorme de sensores e de técnicas e softwares que são usados no dia a dia. E agora vamos passar para o outro lado, que seria o lado lá da autoridade portuária, né, dos usuários dos serviços da hidrografia. E aí, o que foi que mudou nesse tempo? Como está ocorrendo essa transição, né? Como é que a gente trabalhava antigamente para fazer uma dragagem, para contratar determinados serviços portuários. E aí, nisso, quem vai nos brindar aí com essas informações vai ser o comandante Rosendo, por favor. Som. Boa tarde a todos. Pretendo cumprir meus 20 minutos, sei da importância da próxima hora. Com licença, Almirante. Essa figura é linda, né? Esse aí é o nosso terminal da Ilha Guaíba. Tá? À frente, vocês podem ver, aquele é o Pontal da Marambaia, onde eu tive a oportunidade de ser imediato ali. Gostei tanto da área que estou ali, depois de 30 anos na Marinha, estou há 13 anos naquela região. Nós vamos falar, eu acho que nossa palestra foi muito bem colocada, que depois de toda essa técnica, toda a ciência, nós vamos entrar aqui na parte operacional do porto, que quanto mais cala, mais se ganha. Mas para se manter escalado, existe uma preocupação com batimetria e com dragagens. Então, é o que a gente vai falar. É uma honra apresentar um pouco do nosso trabalho dioturno e demonstrar que, mesmo na era de transformação digital, temos muito a fazer. Não existe, pois, melhor plateia para fazermos esse desenvolvimento que essa. Temos cientistas, estudiosos, técnicos, gestores e autoridades públicas que estão direta ou indiretamente ou através de desenvolvimento de tecnologias envolvidos com nossas tarefas. Além do que, o futuro da Marinha também está lá no fundo. Para desenvolvimento dessa apresentação, eu vou seguir o seguinte sumário. Uma introdução, falar sobre hidrografia no Porto Sul, a operacionalidade de dragagens e manutenção de LHs, projetos em andamentos, que vão bater muito com o que a gente conversou aqui, que a gente tem feito alguns projetos que eu diria que é um mini S100, que a gente vai representar, e uma breve conclusão. Da mesma maneira que a hidrografia não é somente emissão de... Eu acho que passou. Isso. Da mesma maneira que a hidrografia não é somente emissão de cartas náuticas, a Vale também não é somente mineração. Somos logística, utilizando caminhões fora de estrada, hubs de embarque de minério, ferrovias, milhares de quilômetros de correias transportadoras, portos, navios, sites de blendagem e travessias transoceânicas de até 43 dias. Por que 43 dias é importante frisar? Que o nosso concorrente, a Austrália, está a apenas 11 dias da China. Então, tudo que é feito aqui tem que ser minimizado em custos para a gente poder continuar competitivo. Somos tecnologia em parceria com diversas universidades federais, institutos
empresas trabalhando no estado da arte, incentivando startups na busca de soluções tecnológicas no mundo acadêmico para a solução de problemas reais. Somos PIB e balança comercial. Somos pessoas, como o nosso pessoal presente aqui, vindo do terminal da Ponta da Madeira, Vitória, Tubarão, e o nosso time lá de Itaguaí, Mangaratiba, representando nossos colaboradores presentes em vários sites e escritórios do Globo. Somos comunidades apoiando nossos vizinhos nas áreas operacionais, trabalhando juntos em desenvolvimento cultural, econômico e social nessas regiões. Somos meio ambiente, ao trabalhar juntos com institutos, ONGs, parques naturais e comunidades na manutenção da fauna e flora em nossas regiões de atuação. Somos lembrança e reparação na região de Brumadinho. E também somos hidrografia. É o que desenvolveremos agora. Com tudo isso posto, a partir desse imenso caleidoscópio que a gente mostramos o que somos, verificamos que deveremos estar aprendendo sempre. Temos nosso propósito, mostrando por que existimos. Existimos para melhorar a vida e transformar o futuro juntos. Em que acreditamos, temos nossos valores. A vida em primeiro lugar, agir com integridade, valorizar quem faz a nossa empresa, fazer acontecer, respeitar nosso planeta e comunidades. Como agimos? Através de comportamentos chaves e alavancas. Obsessão por segurança e gestão de riscos, diálogo aberto e transparente, empoderamento com comprometimento, responsabilidade pelo todo, escuta ativa e engajamento com a sociedade. E as alavancas que nós utilizaremos na gestão de dragagens e batimetrias. Segurança, VPS, que é o Vale Production System, pessoas, inovação, falando em transformação digital, e sustentabilidade. Para que isso? Para atingirmos nossas ambições, que são uma grande empresa reconhecida pela sociedade por ser referência em segurança, a melhor operadora e a mais confiável, organização orientada aos talentos, líder em mineração sustentável e referência em criação e compartilhamento de valor. Nós vamos utilizar, basicamente, duas alavancas, é o VPS, Vale Production System, tá? Que baseado na liderança, com a técnica que foi apresentada aqui, com gestão centrada em pessoas para realizar nossas dragagens. Todo hidrógrafo que se preza conhece essa carta náutica, certo? Ali o canal do TIG, onde que era o final do curso da hidrografia, era sempre ali. E até uns 4, 5 anos atrás ainda a gente recebia. O pessoal ia lá te fazer a montagem da estação e até saber por que parou. Não sei se ficou caro alguma coisa, mas o curso era feito lá na Ilha Guaíba. Então nós temos, só lembrando, esse canal é de 1973. Foi uma sacada sensacional isso aí, que ele conseguiu. Quando a gente fala só de hidrografia é pouco. Ele conseguiu fazer ligação de ramais ferroviários lá em cima, em Volta Redonda, para trazer esse ramal, que em 73 só estava sendo utilizado para levar os alunos para o Colégio Naval. Então, em 73, esse ramal encerrou e passou a carregar a Ilha Guaíba. Nós temos um canal natural que vem de dentro do Porto de Sepetiba e foi feito um corte. Deixa eu ver se eu acerto o botão aqui. Está fraquinho. Nem para mostrar. Esse foi corte, é um canal dragado. Aqui temos um canal natural, que é um rio, né, lá muito tempo atrás, ao fundo, e aqui foi feito esse corte, um canal dragado, tá, que foi feito em 1973, e esse canal funciona até hoje. Foi feito essa abertura para permitir a entrada de navios de grande calado aqui no Porto de Sepetiba. Para dar uma ideia da importância da manutenção da dragagem no nosso porto, demonstrando, nós fazemos 200 navios por ano, isso só no nosso terminal, tá? Com a capacidade de 45 milhões de toneladas de minério de ferro que nós exportamos.
Isso é só do nosso porto. Esse canal é compartilhado, todos os navios que saem do porto de Sepetiba também passam no nosso canal. Então a gente pode dizer tranquilamente que passam mais de 1.000 navios por ano no nosso canal. As dimensões, eu tenho 2 berços lá, as dimensões são um navio com deadweight 350 mil toneladas, o outro de 185. O LOA, Lance Overall, o comprimento do navio 340 metros de um lado, 295 do outro. Boca 62,3, a outra boca 47. E o calado, que chama a atenção, tá? Nós operamos, pouca gente sabe disso, é o segundo calado do Brasil, ou melhor, terceiro do calado do Brasil, e o primeiro do Rio de Janeiro, calado de 20 e 40, que a gente opera ali dentro da Ilha Guaíba. Tá? E do lado do berço sul e o berço norte com calado de 18,50. Essa é a Baía de Sepetiba, não é nosso, nós não somos autoridade portuária lá, lá nós somos operadores portuários. Tá? O responsável pela manutenção das profundidades e batimetria é a autoridade portuária, Portos Rio. Da mesma maneira, também nós temos um terminal lá, menor porte, tá? Mas também chegamos a 25 milhões de toneladas de minério de ferro, operando 130 navios por ano. Calado menor, calado 17,80, restrito por conta das profundidades, que contratualmente Portos Rios deveria manter a profundidade de 20 metros, que com essa profundidade e a largura e alargamento do canal, nós conseguiríamos operar com 18,30 de calado. Os navios que já vão para lá já vão com 18,30, são navios que calam 18,30, 18,50. Então vocês já podem ver o tamanho, não chega a ser prejuízo, que nós continuamos a carregar 17,80, mas nós perdemos 50 centímetros de carga. 50 centímetros de carga, fazer uma conta rápida, não vou fazer, mas vocês podem pegar o calculador e fazer. Então tenho 50 centímetros diferentes. Um navio desse, normalmente que vai para lá, um Cape, ele tem TPC, tonelada por centímetro, de 154. Vocês multipliquem 50 por 154 por 100 dólares. E depois pelo preço, para saber quanto a gente perde de carga por falta de manutenção e dragagens. Essas foram as dragagens realizadas nos últimos 15 anos. Tá? Detalhe importante, CPBS, Porto Público, nós não temos a obrigação de dragar. Mas, se não dragar, a gente não opera. Então, a fundo perdido, nós dragamos o Porto CPBS, que é o Porto Público. A última dragagem, que as duas primeiras, 13 e 15, fundo perdido, e a partir de 2018 nós conseguimos criar um sistema jurídico, que é o TRI, Termo de Risco de Investimento. O que é isso? Nós fazemos a dragagem, propomos um valor e depois o poder público aprova, sim ou não, e depois ressarce da maneira que for, com desconto em tarifas, alguma coisa. Isso nos orgulha muito, porque essa dragagem realizada em 2018, com 1.400.000 toneladas, saiu 30% a menos do valor orçado pelo poder público. Então, nós fomos bastante econômicos e conseguimos cumprir as metas necessárias. Realizamos a mesma tarefa com 30% do valor a menos do que o orçado. As outras dragagens do TIG são dragagens nossas, que lá nós temos um TUP, nós somos a autoridade portuária lá e fizemos as dragagens. Cada dragagem dessa, com a sua característica. 2018, eu e o comandante Alfinger quase fomos presos. Porque durante a dragagem, o pessoal deve lembrar, em 2018 houve um surto, uma doença, um vírus nos golfinhos e nos botos que atacaram. E naquele momento se achou que a dragagem que estava sendo realizada estava relacionada à morte dos botos. Nós paramos a dragagem 10 a 15 dias, foi necessário contratação de estudiosos, que se mostrou que era um surto que estava vindo de Miami, passou por toda a costa brasileira, estava passando por ali, parada a dragagem 15 dias e depois voltamos a dragar e deu tudo certo. Em 2022, nós tivemos a dragagem terminal da Ilha Guaíba. Nós tivemos também uma novidade, que foi constituída uma APA, uma área de proteção ambiental, que é Boto Cinza, uma área marítima que engloba parte do nosso canal.
Então, a partir daquela dragagem planejada, que estava aprovada pelo órgão ambiental, nós tivemos que parar a dragagem também e fizemos, na primeira vez no mundo, a primeira dragagem diurna, que foi a obrigação do órgão ambiental, que nós dragássemos apenas durante o dia para evitar qualquer acidente com boto. Então, só para vocês entenderem como se dobrou o custo disso aí, porque a dragagem, que era 24 horas, passou-se a ser 12 horas. E ali os projetos de dragagem, mostrando a diferença de cada um. No TIG, nós temos diversas profundidades, inclusive dragamos até 24 metros, que é a área da bacia de evolução. O canal, profundidade mínima, é 22,50. E na CPBS, nós temos ali as profundidades de 20 metros. Para a gente atingir, só um detalhe importante, os 18 e 30, nós precisamos também abrir o canal, que isso é uma dragagem de aumento não é apenas manutenção. Para realizar a dragagem, agora vamos à parte prática. Nós temos basicamente 3 contratos. O contrato da draga, o contrato da empresa de gerenciamento, que fiscaliza a dragagem para ver se são atingidas as profundidades, e uma empresa de monitoramento ambiental, para cumprir o que foi determinado pelo órgão ambiental. Para ter uma ideia, detalhe importante, dragagem não é tratada como custo na Vale, é tratada como investimento. Além de manter as profundidades, isso nos traz segurança. Então, o investimento depende muito de quê? Da área, do volume e da profundidade a ser dragada. Tipo do material, tipo de sedimento. A gente tem diferença de sedimentos, por exemplo, CPBS, dentro do porto, estuário, rio chegando. Então, lá eu tenho lama fluida e seixo, na parte do porto de Itaguaí. Já no porto do TIG, nós temos areia e argila. Equipamentos, isso depende muito do tipo de draga, tá? Detalhe importante, as dragas de alta tecnologia são todas estrangeiras. Infelizmente, nós não temos no Brasil dragas de ponta. Então, basicamente, a maioria delas, sem citar nomes, mas são belgas, holandesas, né, que elas vêm operar aqui no Brasil. Depende também do licenciamento ambiental, tá? Porque ela tem algumas normas a serem cumpridas. Só para terem uma ideia de custo, ali é o porto da CPBS, tá? E aqui é o Botafora. São 26 milhas náuticas. A draga fazia um ciclo aqui, carregava cerca de 25 mil toneladas, vinha para cá e jogava fora aqui no Botafora, largava aqui fora da Bahia e voltava. Então, a gente passa mais tempo navegando do que dragando. Tá? E outra coisa, tecnologia. Hoje, a exigência é que essa draga seja monitorada o tempo todo. Eu tenho que saber a velocidade, se ela está fazendo overflow, se ela está com a cisterna aberta. Tudo que está acontecendo com a draga tem que ser monitorado o tempo todo. A densidade do material, tudo é monitorado. E essas dragas só tem lá fora. Isso aumenta muito o custo. Se buscar essa draga lá fora, fazer uma mobilização internacional, é muito caro. Então, por isso que a Vale busca realizar as suas dragagens nos seus 3 portos principais, a partir de apenas uma mobilização para se trazer uma draga para cá para se fazer isso. Como já coloquei embaixo, e outra coisa, preço do combustível e o câmbio também influenciam muito na contratação da draga. Parte de gerenciamento de dragagem. Nós temos, geralmente são empresas que fazem levantamentos hidrográficos. Por quê? Nós fazemos acompanhamento das batimetrias, das profundidades. Quando a gente está perto de dragagem, a gente faz um levantamento pré-dragagem, para se estimar o volume a ser dragado. Durante a dragagem, a gente faz acompanhamento de dragagem e no final da dragagem a gente faz aquela categoria A para apresentar para a autoridade marítima para homologar as profundidades. Então, uma dragagem pode ser totalmente perdida se houver a contratação
de algum amador ou alguma empresa que não seja de excelência. Então, é nossa preocupação também, no momento de se contratar uma empresa, a gente vai lá no site da CHN, do CHM, onde diz todas as empresas habilitadas a se fazer, a gente busca lá quem teve levantamento homologado para ter certeza que vai dar certo. E, como a gente mostrou as outras dragagens, até hoje, todas aquelas dragagens realizadas foram homologadas dentro das profundidades de projeto, ou seja, deu tudo certo até hoje. Uma empresa de gerenciamento, tá? Ela faz gestão de pleitos, não tenha dúvida, é briga o tempo todo, a dragagem, o pessoal está rindo lá, é o tempo todo, a draga dizendo uma coisa, que dragou tanto, a gente dizendo outra, gerência, bota, senta, conversa e chega-se numa decisão. Então tem muita gestão de pleito. Fiscalização de bordo, tem que ser cumprida todas as normas da autoridade marítima, já que ele está no Brasil, isso é fiscalizado também por nossos fiscais. Hidrografia e meteorologia, sedimentologia, geotecnia e geofísica, meio ambiente, engenharia e até sinalização náutica. Obviamente, quando a gente vai fazer a dragagem, existir necessidade de retirada provisória de sinais, isso é feito também. Eles são encarregados disso. E aqui a gente trouxe apenas 2 mapas, tá? Se eu fosse passar os mapas aqui de uma dragagem, a gente ia passar a tarde toda passando. Mas basicamente isso. Isso aqui é lançamento de sedimentos, então uma preocupação. O que é isso aqui? Isso aqui é uma célula. Você gira aquele bota fora, ele é dividido em células e por norma e por ambientais, nós temos que lançar apenas nas células determinado número de sedimentos. Ou seja, não é só chegar ali na pontinha e largar. Às vezes eu tenho que ir lá dentro da célula, fazer o lançamento, item por item, e retornar. E aqui a nossa produtividade. Normalmente, no finalzinho, ela dá uma baixada, o draguista vem, inicialmente, dependendo, tem uma coisa que é muito importante, que é bom tocar, quando a gente fala em tolerância. O que é tolerância? Eu chego para o draguista e falo o seguinte, olha, eu quero que você atinja a profundidade de 20 metros. Ele vai falar, tá bom. Então, quem é que está com risco de erro? Ou seja, se ele dragar ali 15, 20 centímetros a mais, é ele. Eu não pago aquele volume. Como é que é feito? Eu faço a batimetria inicial e na batimetria final eu só pago o que tiver a 20 metros. Nenhum draguista vem fazer isso, porque ele vai errar. Tem a condição de onda, tem a posição de marés, e o que acontece? A gente tem que dar a possibilidade do erro para ele. Então, quanto mais volume de erro eu der para ele, o preço vai caindo. Quando eu disser, você pode errar 1 metro. Isso que eu estou dizendo para ele o quê? Se ele dragar a 21, tudo que eu pagar, eu quero 20, mas tudo que ele dragar até 21, eu pago aquele volume, mesmo que ele tenha passado da minha profundidade. Então, isso é uma negociação que é feita. É muito importante falar em tolerância. Aí a gente tem que medir sempre. Se eu colocar 50 centímetros de tolerância, é bom? Não sei qual vai ser a diferença de preço, mas também essa batimetria, a sedimentação vai ser mais rápida. Então, por isso que a gente tem que ter com essa empresa de gerenciamento o cuidado de definir qual a tolerância ideal. Baseado em quê? Baseado na sedimentação histórica que a gente tem daquela região. Esse é o dado também que essa empresa tem que fazer. E o meio ambiente é tudo, são as licenças que a gente obtém, tá? Antes da licença são feitos estudos prévios, apresentada a solicitação, aprovado a empreitada, sai uma lista, né, do que nós devemos cumprir, são as condicionantes ambientais, e nós temos o orgulho no terminal da Ilha Guaíba de ser o terminal com o maior número de condições ambientais do Brasil. A última foram 56. Então, aquelas 56 condicionantes devem ser cumpridas. Então, isso existe monitoramento 30 dias, 60 dias antes da dragagem, durante a dragagem e até 180 dias após a dragagem existe condicionamento de monitoramento de qualidade da água, avistamento de animais, salinidade, tipo de sedimento, tudo isso é avaliado pela empresa de meio ambiente. Então, só mostrando na prática
porque a gente veio com os técnicos, né? Falou sobre batimetria, falou sobre o que é feito, mas na prática, essa é a briga que nós temos lá. Detalhe importante, tudo isso aqui é muito rápido. Tá? Contratações são rápidas, os eventos são rápidos e tudo digital. Transformação digital é rápida. A draga está dragando, está operando, eu sei o que ela está fazendo naquele momento. Tudo transmitido, dados online. Monitoramento ambiental, dados online. A empresa de gerenciamento nos fornece a qualquer momento os dados, ou seja, todo o tempo nós temos dados trafegando online e recebendo isso imediatamente. Fazendo a conclusão da dragagem para passar no nosso projeto, um único detalhe importante, como a gente falou em transformação digital. Como eu disse, tudo é rápido ali. É online recebendo. Então, por que nós levamos 2 anos? Por exemplo, nós vamos dragar em 2027, hoje nós já estamos trabalhando com a dragagem. 2 anos antes. Por quê? Porque, infelizmente, o rito regulatório é muito complicado. Quando a gente entra na documentação pré-dragagem, solicitações, pedidos, avaliações, estudos ambientais, não que tenha que ser deixado de lado, mas já que a gente está falando em ganho de tempo, esses órgãos também deveriam estar envolvidos nessa parte de digitalização para a gente acelerar o processo. Hoje é muito complicado e muito longo o caminho para se obter todas as licenças necessárias para fazer dragagem. Fazer dragagem é fácil. Contratam 3 empresas e a gente vai lá e faz. Complicado é chegar ao resultado final da dragagem. Agora, falando dos nossos desafios atuais. Desafios mesmo só tem 2, que a gente vai apresentar. Um já está em andamento, que a gente vai mostrar. Tá? Nós temos lá no terminal da Ilha Guaíba, nós montamos um LPS. LPS por quê? Porque não precisa da homologação na Marinha, né? E só que nós demos um nome também, chamamos de Centro de Monitoramento de Navios, porque monitora, nós não interferimos na manobra, nós não atuamos como VTS. Nós monitoramos a movimentação das embarcações do Porto Sul, que nossas lanchas também, nós atuamos numa ilha, então nossas lanchas também são monitoradas. Identificamos ocorrências, avaliamos performance náutica das embarcações, registramos tecnicamente as manobras de fundeio, atracação e desatracação das embarcações, integração de equipamentos e sensores portuários. Nós temos também um sistema de monitoramento que mede corrente, onda, direção, período, corrente, onda, na entrada do canal, na curva do canal e no berço. E esse sisteminha também, esses sensores, que de 8 empresas nós estamos integrando nesse nosso sistema. Tá? Então, nós temos um software hoje que é visual. Hoje eu consigo observar de dentro da sala de CMN como estão as condições ambientais e como estão sendo realizadas as manobras do navio. Inclusive, nós já jogamos nessa tela a dragagem realizada em 2022. Assim que homologada, pegamos a carta raster e jogamos como fundo. Então, nós temos lá um software, né, que também apresenta o posicionamento das boias, que nossas boias também tem o raio de giro necessário, então a gente tem até alarme. Se essa boia sair do raio de giro, o alarme toca e a gente aciona a equipe para fazer o reposicionamento das boias. E controle das condições meteorológicas também estão ligadas lá dentro do nosso sistema e a gente está aqui na mão do celular. Inclusive, quando a gente estava aqui, saiu uma boia de posição, eu mandei para a menina, avisando que tinha saído uma boia de posição. Esse é o projeto que está praticamente desenvolvido, tá? A gente só está precisando, mas primeiro vamos explicar o que é. Calado dinâmico. Existem 2 tipos de calado. Calado estático. Calado estático é aquele quando você não tem as incertezas. O que se faz hoje normalmente? Normalmente é 10%. Minha profundidade é 20, navega com 18. O calado que você pode operar é 18. Pronto, fácil. Para quê? Não estou preocupado com os 6 movimentos do navio, não estou preocupado com
com altura de onda, não estou preocupado com as curvas, eu não estou preocupado com a velocidade do navio. Então eu não preciso me preocupar, corto 20. Só que é muita gordura você tirar 2 metros. Tá? O calado dinâmico que ele faz, ele é um software que ele consegue, a partir da verificação dos movimentos do navio, altura de onda, velocidade e correntes, estabelecer qual a folga abaixo da quilha segura para se operar. Tá? Então, nós contratamos uma empresa, fizemos uma licitação, apesar de que a Vale é uma empresa privada, mas nós seguimos ali os estándares da 86666, por ser uma empresa muito grande, então a gente pega a lei, vamos cumprir isso aqui, a gente faz licitação, e inclusive foi uma licitação internacional, mas quem ganhou foi uma empresa brasileira. Nós já estamos em fase final de análise e está na Capitania dos Portos, faltando a análise final do Capitão dos Portos para nós começarmos os testes. Estavam previstos para iniciar nos próximos 6 meses. Tá? O que vai acontecer? Hoje, o meu calado é 20/40 na Ilha Guaíba. Tá? Mas pelo software, a gente já analisou que podemos chegar a 20/60, 21, 21/40. Quem vai dizer é o software. Né? Mas, importante, esse software foi criado para garantir a segurança do calado atual. Qualquer ganho que aconteça vai ser uma coisa boa, mas ele foi feito para garantir que o calado de 20/40 é funcional, é operacional. E o outro evento que nós estamos finalizando agora, na região de curvas, na região da curva do canal, é um projeto desde 1973, que foi passado para a Marinha, passou os ativos para a Vale, não, na época, para a MBR em 1996, passou as boias, passou o gerenciamento do canal para a Marinha em 1996 e o projeto é o mesmo. Então nós fizemos aí uma alteração, principalmente na curva, nós trocamos as boias, tá, por balizas, tá, ou boias articuladas. Esse projeto também, eu falei até com o nosso DHN hoje, que eu recebi a informação, só estava faltando a assinatura dele para assinar a ata, né, que já passou lá no Camerê, foi aprovado, e só estamos aguardando essa assinatura da ata para a gente conseguir tornar mais seguro o nosso canal, diminuir o raio de giro das boias do canal, porque nós temos uma corrente muito forte, que às vezes chega a derivar 50, 60 metros a boia. Tá? Então, para garantir a segurança das operações pela praticagem, nós vamos estar trocando por balizas. Então, basicamente é isso. A nossa hidrografia que nós fazemos no porto da Guaíba e na CPBS. Tá? Lembrando que a gente tem mais 2 portos aqui também que tem um grande trabalho hidrográfico, que é o Porto Ponta da Madeira e o Porto de Tubarão em Vitória. Okay? Muito obrigado. Obrigado, comandante Rosendo. Então, assim, tivemos 2 aspectos aí, a parte mais técnica ali da hidrografia com o comandante Leonardo e aqui mais o emprego da hidrografia em benefício aí da economia azul, com o comandante Rosendo. Eu pergunto se alguém da audiência aí teria algum comentário, alguma pergunta a fazer aqui para os palestrantes. Boa tarde, obrigado pela palestra. Meu nome é Sérgio Jordão, da empresa Defensiva Consultoria. Gostaria de fazer um questionamento para o comandante Leonardo e talvez até para o comandante da CHN também, um pouco mais amplo do que foi esse painel. Eu sou oficial de Marinha da Reserva e não sou hidrógrafo, mas conheço e tenho o maior respeito pelo trabalho da hidrografia, tenho vários colegas de turma hidrógrafos, né, e conheço também as limitações inerentes à nossa Marinha do Brasil, ao serviço público, né, o excesso de serviço que existe hoje
ou sempre existiu aí para se manter a atualização dos documentos náuticos. E justamente essa questão de atualização. Se falou muito no S100 ou no e-Navigation, a atualização dinâmica de cartas náuticas, né? Mas hoje a gente tem um processo, né, que ainda é extremamente burocrático, de fazer uma batimetria, tem que ser classe alfa, manda para a DHN, o Centro de Hidrografia da Marinha, que leva, infelizmente, às vezes, um tempo para ser aprovada, né? Quer dizer, isso aí está longe de um pensamento de atualização dinâmica. Coisa que mesmo a e-Navigation hoje ainda não está ativa, mas existem portos no exterior, por exemplo, Roterdã, que faz essa atualização dinâmica. Nós não somos Roterdã, não estou querendo comparar, né, a Holanda, que tem, né, acho que é menor que o estado do Rio de Janeiro, né, com o Brasil. A carga de trabalho é completamente diferente, a estrutura é outra, né? Mas como é que vocês pensam essa mudança de paradigma, de mentalidade? Como é que comprou o software, o computador, você tem toda a estrutura aí regulatória, mas como é que você vai fazer uma atualização dinâmica de algo que hoje ainda tem um processo burocrático relativamente lento? Muito obrigado. Bom, obrigado pelo questionamento. Ele, sim, é algo complexo, envolve muitas camadas e muitos setores diferentes, mas eu tenho alguns pontos a colocar. O primeiro é que não existe uma aprovação, uma homologação, e sim um aproveitamento dos dados, né? O objetivo do centro não é dizer que alguém fez algo certo ou errado, e sim aproveitá-lo para a atualização de documentos náuticos. E eu não diria que a gente necessita de uma modificação de mentalidade, pois a mentalidade é melhoria dos processos, gestão por excelência. Então, a gente busca sempre estar inovando e modificando passos. Então, estamos seguindo essa diretriz e o tempo de análise já se enxugou bastante, a gente continua buscando processos de automação. Nota-se que, hoje em dia, os softwares utilizados permitem que scripts sejam inseridos dentro deles, então, alguns passos que não precisam de avaliação humana já estão começando a ser utilizados por script, acelerando o processo e colocando. E o nosso fluxo, depois da análise, que tem, sim, sido bem menor do que já foi, ele passa para a cartografia, que tem, a gente vai ver amanhã com o comandante Cristo, tem outros desafios, mas também estão se qualificando para que isso possa ser reduzido. Em termos de S100, a gente fica semelhante ao e-Navigation, né? A gente tem um conceito para construir e o paradoxo que eu apresentei de o que ele ainda não está claro. Então, estamos caminhando junto com outros serviços hidrográficos que estão na vanguarda para conseguir ter o produto, e aí o como fazê-lo mais rápido é um desafio a superar. Agora, a atualização dele depende de levantamentos também, e a gente não tem tantos o suficiente para a atualização do produto por completo. Então, por exemplo, a Baía de Guanabara é imensa. Eu posso ter um levantamento no Porto do Rio de Janeiro e preparar para atualizá-la, mas a atualização da carta, imagine o quanto de área eu não tenho dela. Então, a gente vai ter, sim, pontos para melhorar e atualizar, e vai conseguir essa dinâmica, mas as modificações que permitem, que podem existir, estamos buscando, inclusive, com qualificação. E somos sujeitos a uma enorme variabilidade de fatores que inclui prioridades também na Marinha. Estamos numa vertente muito boa, em que prioridade para a qualificação tem sido dada, e penso que o caminho está adequado para um futuro próspero. Mas já atende? Já é o suficiente? Sempre há o que melhorar. Volto para o nosso lema, né? Estará sempre muito o que fazer. Eu queria só complementar com relação, assim, colocar uma observação importante, é que os levantamentos hidrográficos, quando eles são recebidos no CHM, eles passam por um processo de pré-análise, né? O Leonardo até pode detalhar melhor do que eu, mas, assim, eu garanto aqui para a audiência
que a preocupação com o aparecimento de uma feição que seja perigosa para a navegação, ele vai ter uma análise célere e uma divulgação célere por meio de aviso radionáutico. Então, apesar da gente não ter uma publicação da célula ou da carta náutica em papel de uma maneira tão célere quanto a gente poderia imaginar, né, que seria numa fase digital, existe essa preocupação. Então, eu acho muito importante passar isso para a audiência, né, que em primeiro lugar está a segurança, né? A segurança da navegação, e essa análise ela é feita logo da chegada dos dados, né? Uma análise muito rápida, até eu diria, e quando é identificado realmente que tem uma profundidade perigosa, ela é divulgada por meio de aviso radionáutico. Com relação à escala de tempo que o senhor perguntou, então hoje a gente trabalha com a escala de 15 dias para lançamento de novos avisos aos navegantes. Essa é a escala que eu diria que acontece na maioria dos países lá, membros da OHI. Então, a cada 15 dias a gente está lançando um folheto e esse folheto vai contemplar essas alterações. Para a questão da S100, a gente está imaginando em reduzir da escala quinzenal para uma escala semanal, que já é um grande desafio. Com relação a S104 e S111, as outras S's, né? Essas outras S's, a ideia que a gente tem é de ter um documento auxiliar para a navegação, né? Vai ser muito usado, por exemplo, pelas praticagens, no caso da S102 ou S129, né? Que a gente estava conversando agora aqui na palestra do comandante Rosendo, essa questão de entregar um produto que utiliza informações ambientais que variam muito, muito rapidamente. Então, hoje, o que a gente tem na prática são os testes acontecendo no Rio São Lourenço, lá no Canadá, né? Um teste lá para S100, o Serviço Hidrográfico Canadense está testando. Então, ele basicamente você tem informação de modelo numérico para fazer, até o comandante Marcelo, mais cedo a gente estava perguntando aí da praticagem do Rio, né? Assim, a preocupação com as questões de informação de maré. Então, tem muita coisa acadêmica chegando e que está sendo incorporada, mas assim, eu não vejo de forma definitiva a substituição da informação da carta náutica. Isso é um tema ainda sensível em discussão internacional, entendeu? A gente sabe que hoje tem ferramentas que permitem a gente trabalhar com uma margem de risco menor, mas ainda não foi feito esse ajuste jurídico, porque na hora que você bater, você vai, aí o cara vai ver, não, mas lá no modelo estava dando que tinha tanto de água. O que continua valendo nas discussões internacionais é a carta náutica. A carta náutica, ela é o documento náutico por excelência, e a S100 não vai fazer com que nenhum desses outros produtos novos ele venha a substituir a carta náutica. E ainda não existe, a gente não discute isso direto com os outros serviços hidrográficos, essa questão da rate. Por exemplo, a 102, eu sondo muito rápido, aí eu vou ter uma batimetria nova, mas o tempo que vai demorar para eu acertar a batimetria da carta com o que eu tenho da 102, que eu já posso utilizar hoje para a navegação, eu ainda tenho esse gap jurídico, e que eles estão fazendo os testes, né? Então, por isso que eu faço as introduções das novidades, elas não são automáticas. Então, a gente está hoje eu diria que a gente está em fase de teste lá no Canadá, o laboratório de Singapura também tem vários testes, a gente tem outros países iniciando esses testes, e a partir dessas experiências que a gente vai tendo nos períodos de teste, eu acredito que a gente vai mudar dessa escala que hoje que a gente trabalha, que é de 15 dias, para uma escala semanal, e talvez até
esse emprego real mesmo dessas informações transmitidas em tempo real com auxílio de modelo numérico. Obrigado. Com licença, comandante Peixoto. Deixa eu aproveitar e complementar os dois comentários feitos pelo comandante Leonardo Gomes e pelo comandante Reinert, porque me deu uma oportunidade de comentar um ponto nessa análise de tempo para análise de levantamento e produção da carta náutica, que nem sempre fica muito evidente. Eu mesmo, quando assumi como diretor do CHM, eu busquei conhecer o processo a fundo dentro da Superintendência de Segurança da Navegação, que tem 12 seções dentro dela, são grupos de pessoas que cada um faz um trabalho diferente nessa linha de produção. Então, eu passei um dia com cada uma dessas seções entendendo aonde estava o gargalo e por que as análises não podem ser mais rápidas. E numa combinação que começou com uma determinação da DGN para reduzir esse tempo, da DGN, a Diretoria Geral de Navegação, fixou um tempo em 45 dias. E aí, acho que a palavra-chave para a gente entender é o custo, que, na verdade, tudo se reduz a custo. Então, eu consigo fazer uma análise de levantamento mais célere, considerando que eu não estou analisando um único levantamento, 45 dias seria para qualquer levantamento. Mas, primeiro, a demanda varia ao longo do ano. Então, tem semanas que entra um levantamento para análise. Tem semanas que entram 15 levantamentos para análise. E a equipe é sempre a mesma, porque a equipe contratada são as praças, na verdade é um conjunto entre a pessoa qualificada, o material, o computador e a licença de software que permite a análise do levantamento e a produção cartográfica. Então eu poderia ter 15 estações, 20 estações simultâneas trabalhando, só que metade estaria ociosa naquela semana que só entrou um. E na outra semana, que entram 15, as mesmas 10 estações de trabalho já estabelecidas não tem a mesma capacidade de produzir naquele tempo que se esperava para aquela semana que só entrou um. Então, leva-se 2 semanas para se fazer o trabalho que foi concentrado naquela semana. O custo para se ter uma análise de levantamento feita em 1 semana ou em 2 semanas seria muito alto, porque eu teria equipe ociosa e, na verdade, eu não consigo contratar por demanda, né? A minha equipe ela é única, contratada por ano inteiro, que são militares, tanto isso vale para o material e vale para a licença. Então, esse lado do custo eu acho importante levar em consideração. Por que a análise de levantamento não é feita, por exemplo, assim? Um levantamento foi simples, levantamento de uma área pequena, uma análise e a produção poderia ter sido feita a análise em 1 semana, em 1 mês no máximo, produção cartográfica, geraria a informação e aquele levantamento seria entregue por meio da carta náutica, né? E por que isso não é feito? Por causa do custo que seria elevado para se manter uma equipe capaz de ser tempestiva para todos os levantamentos do país inteiro. Então, acho que é importante comentar isso. Eu mesmo só fui entender isso quando eu vi, como diretor, como é que o custo se dilui em todas as etapas da linha de produção. Né? Boa tarde, capitão de Maria Guerra Lima, da Reserva. Cumprimentar a todos pelas apresentações já feitas. Pela manhã também o diretor do CHM fez uma excelente apresentação. Eu vou direcionar ao comandante Rosendo uma colocação que eu espero que não saia do escopo daquilo que o senhor já nos mostrou, mas eu acredito que vale a pena a gente estimular a interação da academia, da iniciativa privada e da autoridade marítima a respeito do tema. No debate anterior, levantado pelo debatedor anterior, foi citado o exemplo da Holanda. E nós bem sabemos que as empresas de dragagem, como já dito também, são, em grande parte, provenientes do norte da Europa. No que toca especificamente ao porto do Maranhão, eu perguntaria como que a iniciativa privada hoje está enxergando a questão relacionada à lama fluida. Por quê? Porque o que se nota, e eu trago algumas pinceladas a respeito do assunto relacionadas a Itajaí, no sentido de que, se por um lado a norma da Marinha ela é muito bem estabelecida para determinar qual é o dimensionamento do fundo náutico na leitura de 100, também existem colocações, ponderações colocadas pela iniciativa privada de que se pudesse fazer algum tipo de interpolação na leitura de 100, na leitura de 33 e aplicar um equipamento de densitometria entre essas duas para poder chegar a uma leitura de fundo que proporcionasse os navios conseguirem navegar
inclusive na folga negativa, como conceitualmente existe. Ocorre que a autoridade marítima ela se posiciona de uma maneira muito pragmática que ela precisa ser adequadamente estimulada. E nesse relato que eu estou trazendo apenas como elemento para a discussão de Itajaí, por isso que eu não conheço o elemento do Maranhão, o que se percebe é que quando as colocações dadas pela DHN e pela DPC, ambas, inclusive foi agendada uma reunião, foi feita uma videochamada em 2023 a respeito do tema, e o que a gente nota é que depois daquele espasmo de tentativa de se fazer uma colocação mais consolidada, uma proposta mais consolidada para a autoridade marítima, o assunto dá uma arrefecida, porque naturalmente envolve custo, que envolve um custo de uma academia, de estudo náutico, enfim, de buscar elementos no norte da Europa, em outros lugares, não sei se no Rio e Mississippi talvez tenha algum conceito lá. Então, eu colocaria aqui, comandante, justamente uma semente para caso haja condições do senhor fazer algum comentário, porque eu sou curioso até hoje para saber como é que o Brasil vai avançar nessa questão e, naturalmente, Itajaí e o Maranhão têm esses aspectos afins. Obrigado. Ponta da Madeira, a dragagem lá é diária. Tanto que a Vale é empresa, está listada lá no CHM como empresa de levantamento hidrográfico e dragagem e batimetria. Então, lá, diferentemente, devido à amplitude de marés, que são correntes muito fortes, nós temos dragagem diária lá. Então, essa questão da lama fluida, eu sei que tem lá na Europa, se navega na lama, essa situação. Mas não a gente não discutiu isso aí, porque lá a dragagem é diária, porque se deixar de dragar, amanhã já estamos com fora das profundidades. Então, diariamente é feito dragagem, nós temos dragagem 24 horas por dia lá em Ponta da Madeira, diferente da situação que nós temos aqui no Rio e lá em Vitória também, que são dragagens planejadas de manutenção. Então, o foco de lama fluida, nós não trabalhamos, não tratamos. Então, gostaria de agradecer mais uma vez os palestrantes, né, pela qualidade das suas palestras, a experiência profissional e por causa do avançado tempo, nós vamos seguir aí com a agenda do simpósio para hoje. Obrigado. Agradecemos.